Bora lá. Bloco 4. Lançou aí na 4. Atenção, bloco 4, ok. Então estamos de volta para mais uma vez falarmos sobre inteligência artificial, agora conjugada com a proteção de dados. A gente já viu vários aspectos aí extremamente importantes nessa seara. A gente já falou sobre normas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, sobre a CCPA, digamos, a norma de proteção de dados californiana, e também sobre, claro, a nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa LGPD aqui no Brasil. E agora a gente vai falar sobre um tema muito importante também nessa seara e que se aplica em muitos momentos a infraestruturas onde se utiliza a inteligência artificial, que são as Privacy Enhancing Technologies, ou PETs. A gente tem vários exemplos, não são apenas esses aqui dos slides, mas esses são os que, de maneira pertinente, eu trouxe aqui para os nossos estudos, né? Principalmente um deles aqui, que é bem famoso, que é a criptografia. A gente, com certeza, você já ouviu falar sobre criptografia ponta a ponta, que é quando o canal de comunicação ele é cifrado, ele é criptografado entre duas extremidades, geralmente dois dispositivos, né? Você usa determinados aplicativos de conversação via internet, e a internet não deixa de ser uma rede, e a internet é uma rede pública, né? Como se fosse ali um grande esgoto a céu aberto, né? E você não quer transitar seus dados de maneira ali inteligível, de maneira aberta, de maneira pública, passível de ser interceptados esses dados por agentes não autorizados. Então você cria um túnel, como se fosse ali sei lá, uma mangueira ali de chumbo, alguma coisa nesse sentido, para você transitar seus dados, e para isso você usa a criptografia. Claro que em vários momentos o uso da criptografia ele é transparente para o usuário final, você nem sabe como as coisas funcionam, você apenas as utiliza, mas ela está ali presente. E em blocos anteriores eu falei que a cifragem, por exemplo, claro que a criptografia hoje ela não é feita mais você cifrando textos da maneira clássica, né? Como eu disse, os namorados faziam isso para se esconder, né? Principalmente as pessoas comprometidas, elas ali séculos atrás arrumavam amantes, e elas então, para trocar confidências ali, trocar cartas com esses amantes, usavam cifragem, que foi uma forma clássica de criptografia. Hoje a gente tem sistemas computacionais para fazer essa transformação de coisas legíveis em coisas ininteligíveis para terceiros não autorizados. Então eu quero transitar uma informação do meu smartphone ou do meu laptop para outro destino, para outro smartphone, para uma nuvem de dados, e dependendo da gestão de risco que eu faça, né, dependendo do meu apetite de risco, dependendo dos riscos inerentes a isso, eu vou aplicar criptografia. E a criptografia ela pode ser aplicada tanto para dados em trânsito, que são esses exemplos que eu dei até agora, quando há uma comunicação, né? Os dados estão trafegando de um ponto a outro, quanto em dados estacionados, que são os dados que estão armazenados. Você tem um banco de dados, você quer dificultar a vida de possíveis atacantes, então você criptografa os dados no banco de dados. Dependendo do grau de risco, você vai criptografar tudo, você vai criptografar os mecanismos de autenticação, quando a pessoa tentar acessar um sistema, você vai criptografar o trânsito dos dados enquanto ela está usando o sistema, e vai criptografar o próprio banco de dados, que é onde os dados ficam armazenados, né? Então a criptografia é uma forma de enhancing,
É uma forma de melhorar ali a proteção de dados em sistemas digitais. Aí aqui a anonimização, que eu já falei no bloco anterior, é quando você quebra o vínculo entre os dados e os titulares de dados, de maneira forte e tendente à irreversibilidade. Eu falo tendente porque pode ser que no presente aqueles dados estejam anônimos, mas no futuro alguém consiga de alguma maneira reidentificá-los. Então a proposta que as normas de proteção de dados inclusive esperam é que você tenha feito um processo de anonimização que seja forte na atualidade, né? Que tenha uma sobrevida, porque as coisas são vencíveis, né? Quem sabe no futuro esses dados sejam reidentificados. Então essa é uma gestão de riscos olhando não só para o presente, mas também para o futuro. Existem anonimizadores que podem ser aplicados em diversas searas. Imagine você quando usa uma rede, como a internet ou uma rede local da sua empresa ou da sua casa, você recebe ali um número de IP, né? Um número que identifica o seu dispositivo naquela rede. Existem maneiras de você ganhar um número de IP mascarado, de ganhar um número de IP temporário, ou mesmo várias camadas de números ali mascarados para tentar barrar a identificação real do seu dispositivo naquela rede. Tanto você mesmo pode fazer isso, quanto as empresas que implementam segurança também podem usar anonimizadores. Uma forma de anonimização, o uso de e-mails temporários, por exemplo. Você não quer usar o seu próprio e-mail em determinado cadastro, então você usa um e-mail temporário, um e-mail descartável. Ou seja, existem várias maneiras de você se anonimizar. E claro que todas essas maneiras elas devem ser feitas em conjunto com outros mecanismos de segurança para você chegar ao grau de aceitabilidade do risco relacionado à anonimização que você deseja, né? Segurança da informação, ela não é feita apenas por uma medida, né? São várias medidas juntas conforme o grau de risco que está sendo tratado. Preservação da identidade é uma forma também de anonimização, quando a TI, né, a tecnologia, implementa mecanismos para dificultar ou mesmo tentar fazer com que você não seja identificado quando você estiver usando suas credenciais em uma infraestrutura tecnológica. Ofuscação é quando você usa o que a gente chama de ruído, ou mesmo você elimina dados, ou cria mascaramento naqueles dados, né? Você torna aqueles dados ali de maneira ininteligível, usando técnicas de ofuscação, para dificultar a vida de pessoas que não estão autorizadas a ter acesso àqueles dados. É uma certa forma de cifragem também, dependendo de qual aplicabilidade você dê com ofuscação. Redes anônimas, usando criptografia também, existe uma bem famosa, que é a Tor. Né? A Tor ela acessa dados e sites que não estão indexados, que não estão sendo enxergados pelos buscadores tradicionais, né? Aqueles sites você precisa acessá-los com endereços específicos desse tipo de rede, e não somente a Tor, mas existem várias outras, inclusive essas redes usadas por criminosos, né? Eles criam redes criptografadas onde somente quem eles autorizam a acessar podem acessá-las, mas usando-se para o bem, essas redes podem melhorar a privacidade. E também se aplica essas Privacy Enhancing Technologies em IoT, em Internet das Coisas. A gente tem dispositivos aí como smartwatches, tem roupas conectadas à internet, né? Tem tênis conectados à internet, cafeteira e um monte de outras coisas, lâmpadas. E esses dispositivos geralmente ficam trafegando dados em tempo real, às vezes durante o dia inteiro, né? Com os servidores ali onde estão conectados. Então é interessante que se apliquem as patches também nesse contexto, até porque esses dispositivos geralmente não são feitos com camadas de segurança suficientes. Aí aqui a gente tem um quiz, né? A gente tem aqui uma perguntinha aqui falando quais os principais desafios de proteção de dados em projetos de inteligência
artificial. E aqui a gente tem um texto gigante aqui, que o slide está aí para você ler, mas a gente vai tentar resumi-lo conforme a pergunta aqui desses tais desafios. Aí fala aqui, os desafios de privacidade em projetos de IA decorrem das grandes quantidades de dados que são tratados, muitas vezes sem o consentimento ou conhecimento explícito do titular. Uma das preocupações da LGPD, mediante ali o princípio da transparência. O princípio da transparência, ele reverencia, ele promove a autodeterminação informacional. Eu preciso dizer para os donos dos dados, que são os titulares, o que é que eu estou fazendo com esses dados. Pode ser que em dados casos eu preciso, por exemplo, como dito aqui no texto, do consentimento dessas pessoas, caso eu não tenha outra hipótese legal prevista lá no artigo 7º ou 11 da LGPD, que faça com que o tratamento aconteça dentro da legalidade. Os problemas incluem violações possíveis devido a medidas de segurança insuficientes e o risco de acesso não autorizado ou uso indevido. Além da gente fazer uma inteligência artificial que não seja discriminatória, que beba nas fontes inesgotáveis da ética, a gente precisa ter preocupações relacionadas à segurança desses dados, né? Tanto na fase de alimentação desse sistema de IA, na fase de treinamento, quanto durante o processamento e mesmo durante o uso da saída da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai dar respostas, né? Ela vai dar ali resultados. E como eu uso esses resultados, a maneira que esses resultados são criados também são riscos e desafios aí para quem trabalha com IA e tem preocupações de cumprir normas de proteção de dados. Se a gente, para falar a verdade assim, né, se a gente fatiar o ciclo de vida de uma inteligência artificial, a gente vai perceber que existem inúmeros riscos relacionados à proteção de dados e também à segurança da informação em todas essas fases. Você, por exemplo, pegou uma base de dados para treinar um sistema de IA. Pode ser que um atacante, ou seja, um hacker, ou seja lá quem for, tenha feito o que a gente chama de data poisoning, de envenenamento daqueles dados antes deles irem para inteligência, para irem para o modelo, para treinar um modelo. Ou seja, aquele modelo ele já vai ser treinado de maneira viciada, porque aqueles dados foram ali envenenados. Pode ser que alguém consiga subverter o modelo já treinado. Existem ataques, como eu até inclusive já comentei com você em blocos anteriores aí, onde você pode enganar o modelo para fazê-lo se comportar de maneira distinta. Uma preocupação também em proteção de dados, que a gente já comentou e cabe aqui repetir, é a inferência. Pode ser que a inteligência artificial ela consiga inferir mais informações a respeito das pessoas. E muitas dessas informações, e a gente já sabe que informações no frigir dos ovos são dados, podem ser sensíveis. Podem dizer respeito à religiosidade das pessoas, pode dizer respeito à orientação sexual, e a dados de saúde, etc, etc. A inteligência artificial ela tem poderes para inferir, para descobrir mais dados. E tudo isso deve ser visto. E como eu falei, a inteligência artificial ela também tem uma capacidade de predição. Ela pode tentar prever o futuro. A gente chama isso de predição. E essa predição pode estar viciada, né? A predição pode trazer resultados também indesejados que podem lesar as pessoas. E essa predição também é feita usando dados, muitas vezes dados pessoais. Então é isso, meu querido, minha querida. Eu fico por aqui e a gente se encontra aí no próximo bloco. Tchau, tchau. Ok.